tem 66 capítulos, né? E é o livro que mais fala de Jesus do Antigo Testamento, né? É considerado como uma Bíblia dentro da Bíblia. É o livro de Isaías. Um livro muito messiânico. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação? Aleluia. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência, nem para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no trabalho, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si a nossa enfermidade e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quanto a sua alma se puser por expiação dos pecados, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com os seus conhecimentos. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Somente até aqui. Aleluia. Livro, um capítulo, irmãos, que esse livro ele foi escrito por volta do século, a segunda metade do século XVIII antes de Cristo, né? Então, muitos anos ele está escrevendo, né? Narrando um acontecimento que iria acontecer muitos anos depois. Imagine, irmãos, por volta do ano 740 antes de Cristo,
quantos anos Isaías está tendo ali uma revelação de Deus sobre aquilo que ia acontecer. Mas a gente vai ler, se formos prestar atenção, como está escrito o texto. Ele está escrito no passado, né? Ainda que Isaías estava há tantos anos antes de Jesus Cristo, o texto ainda está apontando para alguma coisa que se passou, né? Por que, irmãos, que Isaías escreve o texto dessa forma? Porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo, né? Então, antes de Isaías, o Cordeiro de Deus já tinha sido crucificado, né? Já estava na pré-ciência de Deus o sacrifício para salvar a humanidade. Já tinha, aleluia, acontecido antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que ele foi crucificado, foi morto antes da fundação do mundo. E o texto, além de dar uma distância enorme de Jesus, Isaías ainda escreve no passado, como se estivesse apontando para uma coisa que já aconteceu. Veja como ele diz: quem deu crédito à nossa pregação, né? Aí ele fala no versículo 3, era desprezado, está apontando para o passado, né? Era um homem desprezado e mais indigno entre os homens. Então o texto ele está todo, irmãos, sendo narrado como se fosse uma coisa que tinha passado antes de Isaías. Então, para entender o texto, irmão, é preciso, né? A Bíblia diz que a teologia diz que a Bíblia ela tem que interpretar a própria Bíblia. Quando a gente vai ver, né, a crucificação de Cristo, a gente vê que esse texto, essa profecia, ela está se cumprindo, né? Ali na crucificação de Cristo, a gente vê que tem a sua sepultura verdadeiramente entre os ricos, entre os pecadores, né? A gente conhece a história que José de Arimateia era um homem rico que cedeu ali o terreno para que Jesus fosse sepultado, né? Era ali onde tinha muitos pecadores sepultados, né? A gente vê que quando eles perguntam: tu és o rei de Israel? Jesus ele continua calado, né? Vai como ele não abre a sua boca. A gente vê que tudo que Isaías fala, irmão, narra nesse texto, mesmo estando distante, vai acontecer lá na frente com Jesus Cristo. Então, é o capítulo mais messiânico do livro de Isaías, que está apontando, irmãos, para algo, né, tremendo. Isaías ele consegue deixar o texto de uma forma, né, mais como ele era, né, é tipo uma poesia, está narrando a crucificação de Cristo de uma forma poética, né? E o texto ele dá um alívio para quem lê. É como se não fosse nada grave, né? Mas de uma gravura, irmão, de uma gravidade tremenda, o que Isaías está dizendo, transmitindo para o povo ali da sua época, né? Por isso que ninguém entendia a pregação de Isaías. Ninguém achavam que ele era um louco, achavam que ele estava falando coisa com coisa, né? Por isso que ele foi morto, foi perseguido, foi morto porque os profetas eram assim, irmãos. Os profetas falavam de coisas que ele estava vivendo em uma época que era impossível acontecer naquela época que ele estava vivendo. Por isso que muitos não davam crédito à sua pregação, não davam crédito àquilo que ele estava falando, porque as pessoas diziam: nós estamos ricos, nós estamos, né, estamos vivendo aqui, é impossível isso que ele está falando acontecer. Mas Isaías não estava falando para que ele entendesse, ele estava falando que era algo futuramente muito distante, né? Como ele profetizou também acerca do rei Ciro, né? Que ele diz assim: chamei-te pelo teu nome, né? Tu és meu. O rei Ciro vai nascer 200 anos depois dessa profecia, mas mesmo assim Deus dá a revelação para o profeta Isaías, né? Ele foi oprimido, ele foi de todas as formas, irmão, desprezado, né? Chicoteado ali, foi amassado ali, pisado, foi realmente moído, né? Mas isso não fez
não desagradou a Deus, porque precisava que acontecesse dessa forma, né? Ele nasce, Isaías mesmo também profetiza muito antes desse capítulo, que ele nasceria de uma virgem, né? Diz assim, um menino se nos Deus, né? Que ele fala do Deus conosco, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O menino não nasceu, né? Glória a Deus. E ele vem falando nesse versículo de Jesus, né? Como um menino que nasceria da virgem, porque a virgem concederá e dará a luz, né, ao menino, né? E seu nome será conhecido como Deus conosco, Emanuel, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E essa profecia também se cumpre, irmãos, no nascimento de Jesus Cristo. Então, por isso que o livro de Isaías, ele é muito messiânico, ele fala muito de Jesus. Eu acho que até alguns livros do Novo Testamento não conseguem dar tanta ênfase para Jesus Cristo como o profeta Isaías dá, né? Em todo o livro de Isaías está apontando para o nascimento de um homem que viria, né? Nascer em uma terra, né, que era desprezível, que era Nazaré, Belém, né? E ele nasceria em um lugar, né, que ninguém quer, irmãos, que o seu filho nasça. Aleluia! Né? O lugar que ele nasceu, nenhuma mãe quer ter um filho naquele lugar. Todas as mães de hoje, de todos os tempos, querem, né, que seja num lugar confortável, num lugar mais preparado possível para o menino nascer. Mas ele vem para confrontar, para confundir tudo aquilo que a humanidade pensava, porque esperavam um Salvador que vinha salvar a Israel montado em um cavalo com a sua espada, destruindo todos os seus inimigos. Mas Isaías apresenta agora um Salvador que vem, né, ser oprimido, que vem levar o nosso pecado sobre ele, a nossa enfermidade, e ele será desprezível. Os homens não vão dar crédito para a sua imagem. Os homens vão dizer assim, vem. Você vê que quando, no livro de João, quando ele encontra Filipe e Natanael, ele diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Ele foi chamado de Nazareno. Chamado de Nazareno, irmão, naquela época, era de uma forma, um significado desprezível, porque Nazareno não tinha vínculo nenhum com sacerdotes daquela época, não tinha vínculo com profeta, não tinha profeta, não tinha ninguém que fosse conhecido que tivesse nascido em Nazaré. Né? Era como se hoje o centro de São Paulo, comparado com a Vila Esperança. Nazaré seria a Vila Esperança. Glória a Deus. Uma terra esquecida politicamente, esquecida por todos, né? Quem está na alta sociedade, falando materialmente falando, ele nem se lembra, irmãos, né, das comunidades, das favelas. Assim era Nazaré. Eles acham que daqui não pode sair nada de bom. E eles achavam, pode vir alguma coisa de Nazaré. Eram desprezados, irmão. Jesus, quando dizia assim, Jesus o Nazareno, não queria dizer, ninguém estava elogiando ele, mas estava falando com desprezo, que ele era de uma terra desprezível, onde ninguém queria morar. Mas a Bíblia diz que ele foi chamado de Nazareno. Glória a Deus, aleluia. Para confundir, irmãos, porque o mundo, ele acha que a salvação está nos grandes templos da vida, revestido de ouro, né? Nas grandes edificações do mundo. Eles acham que ali está a salvação, ali está as melhores coisas, né? Mas as melhores, irmãos, não pode só vir. É claro que tem lugares que são arrumados, são bem, né, preparados, que também Deus está lá. Mas os lugares mais humildes, irmãos, é aonde Deus realmente se faz presente. Deus, aleluia. Glória a Deus. Da forma mais que, ao contrário, eu falei aqui na quarta-feira sobre quando Samuel foi para a casa de Jessé.
para ungir o rei. Quando ele viu Eliabe, ele aprovou Eliabe, né? Segundo os seus olhos. Mas Eliabe era desaprovado por Deus. Samuel certamente olhou para ele e disse: esse é o rei que Deus mandou eu ungir, porque ele aprovou pela sua aparência. O mundo é dessa forma, irmão. A Bíblia, ela dá, né, ela escancara o pecado, né, a visão do mundo de forma tremenda para nós. Como é que o mundo pensa de mim e de você? Se a gente sai arrumado, né, perfumado, bem vestido, cabelo cortadinho, penteado, aí alguém pode até olhar e dizer: esse verdadeiramente é um homem de Deus, né? Aí vai um homem de Deus abençoado, olha o carro dele como está brilhando, o sapato, olha a roupa de marca, né? Alguém pode olhar e julgar dessa forma. Mas Deus, os homens de Deus, irmãos, eles não estão somente bem vestidos, mas aqueles que estão, muitas vezes, né, não tem um terno, não tem uma roupa de boa aparência para ir para a igreja, mas às vezes é mais homem de Deus do que aqueles que estão lá na alta, pregando, gritando, bem vestido, bem arrumado. Porque, irmãos, a gente não deve olhar com esse olhar de Samuel, né? O olhar de Samuel era um olhar de que um rei, né, precisava estar bem arrumado, ter um porte grande, né? Eliabe a Bíblia vai dizer que eles eram grandes homens de guerra. Eles não deixavam Davi lutar na guerra porque ele era ainda pequeno, ele era franzino, estava ainda em fase de formação, e eles achavam que só podiam lutar aqueles grandão. Mas Deus provou para ele que não era dessa forma que Deus via o homem. Jesus, ele não veio da forma que o homem queria. Aleluia! Jesus morreu na cruz, irmãos, para salvar a humanidade do pecado, né? Não foi da forma que o homem queria. Porque, irmãos, esse acidente que o nosso irmão ele acabou de falar, teve muito comentário lá no meu serviço, e o pessoal falando e eu pegando minhas coisas aí, indo trabalhar, né? E alguém perguntou para mim: é complicado, né, irmão? Eu falei: o quê? Aí: não, esse acidente aí, eu não estava nem sabendo, irmão. Aí eu falei, aí ele explicou, né, o que foi que aconteceu. Eu falei assim: isso é normal acontecer, irmão. Toda hora morre milhões e milhões de pessoas. E a gente ora, a gente pede a Deus para não acontecer, mas vai acontecer. Aí ele falou: mas se eu falar assim como se não tivesse sentimento, eu tenho sentimento, mas eu tenho sentimento mais por você, por essas pessoas que estão aí caminhando para o inferno. Porque há uma tragédia maior acontecendo. Porque aqueles que morreram não tem mais jeito. Para que eu vou, né, Davi orar pelo seu filho enquanto ele estava vivo, para ver se Deus dava um jeito de salvar o menino? Eu posso apresentar a família, mas eu me comovo mais, irmãos, em ver jovens enfiados nas drogas, na prostituição, na cachaça, né? Porque eu sei que se partir dali, irmãos, só tem um caminho, e é difícil, eu não desejo esse caminho para ninguém. E eu falei assim: há uma tragédia maior acontecendo toda hora, irmão, e a gente deve se preocupar com isso. A gente deve falar a palavra de Deus para que essa tragédia ela não venha acontecer, de que é jovem morrendo, homens que, eu falei, homem aqui mesmo na nossa empresa tem homens que são aprisionados pelas drogas, aprisionados pela prostituição, trabalham e gastam todo o seu dinheiro nas drogas, na prostituição, na cachaça. Isso é a tragédia pior que pode acontecer na vida do homem, porque deram as costas para Deus e vão morrer sem Deus se a gente não falar, se a gente não questionar, se a gente não expor o Evangelho. Essa é a pior tragédia da vida do ser humano, morrer sem Deus,
dá as costas, como Isaías diz aqui no versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação. Quando o homem não dá crédito à pregação da palavra do Senhor, né? Quem deu crédito? Aqui, irmão, está a maior, talvez seja a maior pergunta que alguém possa fazer para alguém. Você dá crédito à pregação da cruz de Cristo? Você acredita na cruz de Cristo? Na crucificação de Jesus? Na ressurreição de Jesus Cristo para salvar a humanidade? Será que você acredita que só há salvação através de Jesus Cristo? Paulo diz assim: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Será que você acredita nisso? Porque, irmão, é uma tragédia tremenda quando o homem dá as costas para essa mensagem. Quando o homem dá as costas para o que a Bíblia está dizendo, né? Porque a pior tragédia na vida do homem que pode acontecer é o homem dar as costas para Deus e viver a eternidade sem Deus. Vamos lá para Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, irmão, vai falar dessa tragédia, né? De um homem que ele teve a sua chance, né? 16, versículo 19, diz assim: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas às portas daquele, e desejava saciar com a migalha que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Aleluia. Aí, irmãos, a pior tragédia aconteceu na vida daquele homem. Ele vivia regaladamente, né? Regalado, versículo 19, né? Ora, havia um homem rico. 19. Vivia regalada e esplendidamente, né? Diz assim, todos os dias. Imagina, todos os dias ele tinha a sua oportunidade de decidir, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Da forma que ele queria viver. É como hoje, irmãos, todos os dias Deus está dando tempo, está dando dias, né? Para toda a humanidade se arrepender. E aquele homem tinha Lázaro ali na sua porta. Lázaro era cristão, e a Bíblia não cita, mas Lázaro falava de Jesus, né? Porque não existe cristão que não fale de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aquele homem não dava ouvido, queria viver regalada e esplendidamente. E a Bíblia diz que quando ele morreu, Lázaro foi para o seio de Abraão, mas ele foi para o inferno, para o Hades. Em muitas outras traduções está escrito, né? De outra forma, mas esse é o lugar de tormento, aonde o homem vai passar a sua eternidade, longe do Senhor, longe de Deus, sendo atormentado em algo que Deus fez não para o homem,
fez para Satanás e seus anjos caídos. Aleluia. Mas quem decide segui-lo, viver da forma que Satanás quer, vai para o mesmo lugar. Então essa é a pior tragédia que pode acontecer na vida do ser humano. Ele deu as costas para o seu Salvador e preferiu viver a sua vida esplendidamente, irmão, da maneira que ele queria. Tinha muito dinheiro, a Bíblia diz que ele era rico, tinha muito dinheiro, desfrutava dos seus carros, dos seus bens, das suas casas bonitas, né? Do seu descanso ali, e não queria saber de Jesus Cristo. Glória. Mas quando ele se viu agora, irmãos, veja um homem tão rico, a sua riqueza, ela não pode agora comprar um pingo de água. É engraçado, né? Todo o seu dinheiro que ele tinha na terra, agora ele não pode comprar um pingo de água. Ele pede para Lázaro molhar a ponta do dedo na água para lhe refrescar, né? Que estava sendo atormentado nas chamas. Toda a sua riqueza não pode agora comprar um pingo de água. O homem que ama o dinheiro, irmãos. Quando chegar aquele momento em que ele tem que deixar essa vida, o seu dinheiro não terá valor nenhum para ele. Isso é uma tragédia, irmãos, inexplicável. Aleluia. É a pior tragédia que pode acontecer na vida do ser humano. Mas nós estamos falando de Isaías 53, que ele veio, né, sacrificar a sua vida. Jesus Cristo sacrificou a sua vida para que eu e você pudesse ter uma chance de não passar por esse sofrimento. Não passar, irmão, porque não é um sofrimento que vai passar, é eterno. Ou você vai ficar com Deus eternamente, ou você vai sofrer eternamente, né? Já tem água. Glória a Ou Deus. você vai sofrer eternamente. Então, irmão, é uma decisão que nós temos que tomar. Isaías diz assim: quem deu crédito? Quem deu crédito? Aleluia. Quem deu crédito à nossa pregação? Será que nós demos crédito? Graças a Deus, né? Quem deu crédito à pregação do Evangelho? Glória seja dada no nome de Jesus. Então, irmãos, é tempo de oportunidade, né? É tempo de decidir, é tempo de dar crédito àquilo que Deus fala. Glória a Deus, aleluia. É tempo de aceitar, aleluia, a salvação do Senhor. E Abraão, irmãos, respondendo para aquele homem, né? Ele diz assim: disse, pois, Abraão, versículo 25: filho, lembra-te de que recebesse o teu bem em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem quiser passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os que de lá passará para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai, Abraão, mas se alguém, né, dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Veja que situação, irmão. Ele estava num lugar tão ruim e ele queria que Abraão mandasse, né, Lázaro avisar a sua família, para que a sua família se esforçasse, né,
buscasse a Jesus Cristo, acreditasse na palavra de Deus e não fosse para aquele lugar que ele estava, porque ele não desejava que ninguém fosse para lá de tão ruim que é aquele lugar, né? E Abraão disse: não, ele tem Moisés e os profetas, ele tem as escrituras, né? A forma de se salvar é acreditando nas escrituras. Hoje tem Moisés, tem os profetas, tem Jesus Cristo, tem a igreja, né? Tem os crentes, né? Que prega todos os dias. Então, que eles creiam, porque se não crer, é para esse lugar aqui que vai, né? Se não crer, é para esse lugar. Quantos irmãos, até mesmo, né, pessoas, se alguém que morreu por acaso assim, talvez da nossa família, que não tenha alcançado a salvação, irmão, essa hora, se estiver nesse lugar, quantos não estão pedindo, né, para voltar, para alguém voltar e dizer para mim, para você: se esforce mais, busque mais a Deus, porque é verdade, busque mais essa palavra, porque é verdade isso que vocês falam. Aleluia! Quantos não estão lá, irmãos, com esse sentimento, né? Ah, se eu pudesse avisar a minha família para ele não vir para cá. Muitos estão como aquele homem. Ele queria voltar, queria avisar alguém, voltar para avisar a sua família. Quando chega, irmão, lá que vê a realidade, é que se arrepende, mas não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. Infelizmente, essa é a verdade. Muitos estão lá, irmãos, que morreram sem Cristo, aqueles que muitas vezes zombavam de nós, muitas vezes a gente chamava para a igreja e dizia: não, isso é negócio de doido, vou perder minha vida por causa de igreja. Mas quando chega lá, que morreram os que estão lá, estão arrependidos, pedindo para que pudesse nos avisar e dizer: é verdade o que você falou, se esforce, busque, faça a vontade de Deus, para que você não vá para lá. Deixe os pecados, se separe cada vez mais, se santifique. Se eles pudessem voltar, irmão, eles viriam dizendo isso. Tem pessoas, eu dou risada quando eu vejo aquelas pessoas dizendo: eu fui no inferno, eu vi isso, eu vi aquilo. Mentira do diabo, irmão. Pessoas que não têm, né, o que fazer. Ninguém vai lá e volta. Ninguém vai lá e volta. Teve uma mulher aí que falou assim: eu fui lá, eu vi o Michael Jackson, tinha um demônio lá que estava atormentando ele. Mentira, irmão. A Bíblia não fala de demônio no inferno. A Bíblia fala: estou sendo atormentado por essa chama. A Bíblia põe por terra todas essas loucuras que aparecem na internet, dizendo: eu fui no inferno, eu vi fulano lá. Irmão, mentira. Deus não vai mostrar isso para ninguém. Deus não vai mostrar para ninguém que não vai lá para ficar. Se for lá é para ficar. Porque não fala de demônios atormentando ninguém ali, irmãos. Ele fala que estou sendo atormentado por essa chama. Então, a gente tem que prestar atenção, naquilo que nós estamos escutando. E ir para a Bíblia, irmãos. Ir para a Bíblia. Ver o que a Bíblia está dizendo sobre isso. Não está na Bíblia, não está mostrando. Deus não mostrou para ninguém. Por que ia mostrar para uma pessoa que vive aí falando um monte de bobagem? Que finalidade tem de Deus mostrar para mim? Se Abraão disse assim: eles têm Moisés e os profetas, não precisa que ele veja. Está dizendo: não precisa que ele veja. Ele vai crer por isso aí, pelas escrituras. Hoje tem Moisés, tem os profetas, tem Jesus, porque a gente conhece. Naquela época eles ainda não conheciam, Jesus. Os que foram do Antigo Testamento, eles não tinham essa noção de pecado, de salvação como a gente tem hoje, Mas tanto que a Bíblia diz que foi o próprio Jesus que salvou todos eles, A Bíblia diz que Jesus foi, lá nas profundezas, levou o cativeiro. Glória seja dada no nome santo do Senhor. Então, irmão, que Deus possa abençoar
que os irmãos possam, né, participar dessa Santa Ceia, que venha a ser abençoado, irmãos, e que a próxima nós venhamos cear lá na nossa pátria celestial. Assim como os judeus, né, eles celebravam a Páscoa quando eles estavam espalhados pelas nações. Eles celebravam a Páscoa, irmãos, e dizia assim: a próxima Páscoa estaremos na nossa terra, né? E realmente chegou um dia em que houve o decreto ali, né, que Israel voltasse novamente a ser uma nação, e todos eles voltaram, né, para a sua terra. Nós possamos acreditar nessa promessa, irmãos. Isso aí, irmãos, é uma profecia que está apontando para o arrebatamento da igreja, né? Nós vamos ceiar hoje, acreditando que a próxima ceia será na nossa pátria celestial. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos.